Bom, então boa tarde a todos, né? A todas, aliás, né? E o objetivo hoje é só fazer uma apresentação assim rápida do projeto, né? E tirar algumas dúvidas se houver, né? Então, o projeto é um projeto de ensino, né? E o objetivo de um projeto de ensino é complementar a formação, né, de vocês, né? Complementar o conteúdo que a gente oferece nas disciplinas de graduação, né? E porque é, tem sempre um limite, né? Então, por isso que os projetos de ensino existem, né? Algum conteúdo específico que não dê tempo de contemplar nas disciplinas, né? O tema do projeto, que é o fantástico, né? A literatura fantástica, é o meu tema de pesquisa, né? Desde a época do mestrado. Então, eu estudei um escritor brasileiro, um contista, chamado Murilo Rubião, né? E então eu estudei, em primeiro lugar, a crítica a respeito do Murilo, né? E daí a grande parte dos críticos consideravam ele precursor de algum gênero que denominavam de maneiras diferentes, né? Até que chegaram a uma espécie de quase consenso de que seria o fantástico moderno, né? Então, por isso, eu comecei a estudar o gênero fantástico, né? E alguns outros próximos, né? Como, por exemplo, o realismo maravilhoso, né? Que se confunde, né? Com o fantástico. E isso desde o mestrado até hoje, né? Eu continuo me interessando por esse gênero, né? Com alguns intervalos, né? Teve algum tempo que eu parei, né? E então por isso eu resolvi retomar, né? Faz alguns anos como projeto de extensão também, né? Eu retomei o Fantástico como tema de pesquisa, depois como projeto de extensão, né? Durante os anos de pandemia, né? Quer dizer, a ideia durante os anos de pandemia era, não era fazer remoto, né? E só que a gente teve que se adaptar, né? E depois, como projeto de ensino agora, né? Então é a primeira vez que eu estou oferecendo esse projeto de ensino com esse tema, né? E a ideia é fazer encontros presenciais, né? A gente só está fazendo de forma remota hoje por causa da paralisação dos ônibus, né? Daí, eu, eu escrevi o projeto que eu posso compartilhar com vocês, né? Só que, o que acontece? Depois eu mudei o cronograma por sugestão de alguns colegas, né? Para não oferecer no mesmo dia que acontece em outros projetos na unidade, né, no curso de letras, né. Então, assim, esse formulário, né, o projeto ele é submetido para a PRO em forma de um formulário, né, é uma coisa meio assim, burocrática, né, mas assim, tem os objetivos, fala um pouco. Bom, tem o cronograma também, só que aqui eu tenho que corrigir, né? Porque os colegas pediram para eu mudar o dia, porque eu estava oferecendo na quinta-feira e já tem muitos projetos acontecendo na quinta. Então eu mudei para terça, né?
Então, a ideia é assim, que a gente se encontre de 2 em 2 semanas, né? Às terças-feiras, desculpa, sendo nesse período aqui que é o intervalo entre as aulas da tarde e da noite, né? Daí, eu vou a cada semana ou a cada encontro escolher alguns textos relativamente curtos, né? Sejam eles narrativos ou teóricos, né? E daí a gente vai discutindo assim de forma mais livre, né? Ou a partir de algumas perguntas específicas que eu faça, né? Então, a ideia do Fantástico na, nos cursos de graduação e também como atividade de extensão, né? A, a atividade de extensão, ela envolve um público externo, né? E, e a atividade de ensino envolve só os alunos de graduação, né? Então, a ideia é que esse tema, né, ele, ele já atrai, né, costuma atrair o público mais jovem, né? Mesmo que esse público não tenha muita clareza do que se trata, né? Mas tem alguma noção de algo que agrada, né? E que tem alguma relação com o fantástico, né? Então, o que acontece é que o fantástico, de um modo geral, ele se confunde muito com outros gêneros, né? Que tem um público bastante grande entre os adolescentes e os jovens, de modo geral, né? Por isso que, assim que eu justifico, né, que eu tenha escolhido esse tema, né? Além do fato de ele ter sido o meu tema de pesquisa, né? Bom, além disso, o que acontece? Eu, em termos de organização, né, criei a sala, né, no Google Classroom, né, para postar o material, né. Então, todo o material vai ser disponibilizado pelo Google Classroom, né. E eu também, hoje, né, organizei um questionário, né, é, no, naquela plataforma do Google também, né? O, como que chama mesmo? A plataforma do Google? Forms, professor. Google Forms. É, eu para fazer um diagnóstico, né? Inicial do conhecimento que vocês têm a respeito do tema, né? Então a ideia não é atribuir nota, certo? Como que aparece para vocês? Aparece um link nesse. Isso, professor, você colocou lá no Google Classroom um link, aí abre pro Forms e aí tem que preencher nome, e-mail e colocar as perguntas, né? Aí dá pra gente Ah, responder. entendi. É porque para mim não tá aparecendo um link, né? Mas beleza. Se é assim que tá aparecendo para vocês, então tá certo. Então, assim, a ideia não é atribuir nota, né? Em momento algum do projeto, né? A ideia é só assim ver, bom, eles vieram com uma seguinte noção a respeito do que seja a literatura fantástica e no final é, assim saíram com uma noção mais aprofundada, mais ampla, enfim, é isso, certo? Outra coisa também é assim, tem muita gente que pergunta assim a respeito do projeto, só que tem interesse, mas não tem a disponibilidade de participar de todos os encontros, por exemplo, né? E daí, para mim, quanto mais vocês participarem, quanto mais gente estiver participando, melhor, né? Claro que
se todos puderem participar em todos os encontros e lerem tudo, para mim é o ideal, né? Mas eu sei que não é assim que acontece, né? Então, tanto nos projetos de extensão quanto nos demais, né? Sabendo de como são as limitações da realidade, né? Eu procuro emitir declaração por encontro, né? Então, assim, vamos supor que a pessoa participe de metade, né? E não consegue participar mais. Daí, então, cada encontro vai ter um, um número de 3 horas, né? Levando em conta o dia do encontro e o tempo de leitura, né? Então, fica estabelecido assim, e daí eu emito uma declaração de participação no projeto de 3 horas, né? Serve como atividade complementar para vocês, certo? Começando já por hoje, né? E daí, basicamente é isso, né? Eu espero que vocês respondam esse questionário até semana que vem, né? De preferência, né? E hoje fico à disposição para tirar dúvidas. Eu anexei também um texto bem curto para vocês lerem, né? Nesse questionário, tá bom? Então, basicamente, da minha parte, é isso que eu tenho para dizer, né? E fico à disposição, então. Professor, eu tenho duas dúvidas só. Tá. Ai, desculpa a minha ignorância em relação. Eu não entendi muito bem. Eu não entendi muito bem em relação aos. Você vai. A cada encontro serão 3 horas ou vai ser tudo junto no final, né? Não, então. Aham. Não, então, é assim, ó. A PROE, né? Que é a Pró-Reitoria de Ensino, no final do projeto, depois que eu mando o relatório, ela emite um certificado, que é uma coisa oficial da UEMS, né? Do projeto como um todo, certo? Só que, assim, para que a pessoa receba o certificado, ela tem que ter uma frequência mínima, né? E daí ela recebe de participação do projeto como um todo um tanto de horas lá. Só que como eu sei que tem muita gente com condições diferentes de participar, né? Muitas vezes a pessoa participa, vamos supor, né? São 12 encontros, se não me engano, né? A pessoa participa de metade. Daí não vai receber nada. Então, para que isso não aconteça, eu emito uma declaração, né? Uma declaração de que participou sei lá, 6 encontros, 5 encontros, né? E isso tem um valor na coordenação, né? Na coordenação do curso de letras aqui em Campo Grande. Tudo bem? Sim, ficou claro. Tá. A outra dúvida era só se, por um acaso, eu escolhesse alguma obra do projeto ou algo assim para fazer um artigo ou iniciação científica nesse sentido, se eu poderia conversar contigo a respeito para orientação, ou como ficaria isso? Seria completamente afastado do projeto, mas... Tá. Então, o que acontece é assim, né, Mel? Os textos que eu tô colocando, que eu tô propondo para a gente ler, são os mais conhecidos, né? Eles são muito conhecidos, né? Porque eu quero, assim, passar para vocês uma noção básica, né, introdutória a respeito do tema, né? Então, é muito mais difícil você
propor, né, você elaborar um projeto de pesquisa a partir desses textos, né? Só que se você tiver interesse, algum texto despertar o seu interesse, né, despertar mais o seu interesse, daí eu posso sugerir alguma coisa que tenha relação com isso, né? Certo? Que seja menos explorada, menos conhecida, né? Certo, prof. Obrigada. Aham. Por exemplo, ó, esse texto que eu anexei ao questionário se chama Continuidade dos Parques, e ele é de um escritor argentino chamado Julio Cortázar, né? Esse texto é um dos mais conhecidos do Cortázar, né? Só que ele tem um monte de outros, é um conto no caso, né, bem curto. O Cortázar tem uma porção de outros contos menos conhecidos. Então, seria, por exemplo, uma ideia possível, né? Certo? Nossa, obrigado, prof. Aham. Outra coisa é assim, eu tô com um número bastante grande de orientandos, né, de TCC, só que eles somem, né? E daí eu não sei efetivamente quais que continuam ou não com a orientação, né? Daí, como grande parte dos orientandos são assim, aqueles que estão só com o TCC pendente, né? E eu não sei exatamente qual é o interesse deles com relação ao prazo, né? Porque cada um tem uma ideia diferente, um prazo diferente. E daí, o que eu fiz? Eu gravei alguns vídeos, né? Falando sobre pesquisa na área de literatura, né? Algumas orientações básicas que eu fico repetindo para todos os orientandos de uma maneira mais ou menos igual, né? E daí eu fiz esses vídeos, né? 4 vídeos. Acho que no total o tempo deve dar uns, não sei se chega a 1 hora, mas eu dividi assim para não ficar tão longo, né? E daí se quiserem, se tiverem interesse, eu posso disponibilizar isso para vocês também. Se puder, por favor. Aham, eu vou colocar o link então lá no Classroom também, tá bom? Tá, Vitória, você ia perguntar alguma coisa? Professor, eu ia falar sobre o cronograma, eu nem cheguei a olhar direito ainda, mas assim, todo encontro terá um texto teórico e um texto literário ou não? Vai variar? Não, vai variar. Tem muito mais texto literário do que teórico, né? Se Entendi. quiserem, eu posso falar rapidamente sobre o cronograma, né? Só que eu tenho que pegar o cronograma correto, né? Que vai ser, os encontros vão ser nas terças, né? Porque como eu falei para vocês, inicialmente eu tinha pensado na quinta, né? Ó, então começando aqui hoje, né? Apresentação do projeto. Na semana que vem, assim, geralmente a gente vai ter semanas, né? Só que a gente vai pular 2 semanas. Só que como essa primeira semana é só uma conversa, né? Então eu achei que não tinha problema fazer logo na semana que vem. Vai ter um texto do Todorov, né? Que é um dos autores mais conhecidos a respeito do fantástico, autor teórico, né? E um conto chamado Orla, do Guy de Maupassant, um escritor francês, que tem 2 versões, com narradores diferentes, né? Daí depois, no encontro seguinte, daí pulando 2 semanas já, né? Vão ter 2 contos. A Morte Amorosa, do Théophile Gautier, que é francês também, e O Homem da Areia, do Hoffmann, que é alemão, né? Depois, no dia 2 de agosto, daí um texto teórico, O Estranho, do Freud, e Os Amigos dos Amigos, do Henry James, que
alunos de literatura norte-americana já leram, né? Uma maioria, pelo menos. Daí, depois, no dia 16, 3 contos do Poe, que também os alunos de literatura norte-americana já leram, né? Daí, no dia 30 de agosto, um texto teórico do Cesarani, um teórico italiano, né? E 2 contos, A Vênus de Illy, do Mérimée, e O Pé da Múmia, do Gautier. Também são 2 franceses, né? Daí, no dia 13 de setembro, um texto teórico do Todorov e A Metamorfose do Kafka. Então, aqui tem alguma relação, às vezes, né? Nem sempre, mas aqui, por exemplo, a leitura teórica com a obra literária, e aqui também, né? Não, aqui O Homem da Areia com O Estranho do Freud, né? Tem alguma lógica na escolha desse texto teórico e esse texto narrativo, que vocês vão perceber conforme a gente for avançando, né? Depois tem um outro texto teórico que é do Sartre, Aminadab ou do Fantástico considerado como uma linguagem, e A Casa Tomada, do Cortázar. Daí A Ameaça do Fantástico, do David Rose, que é um espanhol, né? É um teórico espanhol, e o Aleph, do Borges. O Nariz, do Gogol, que é um escritor russo, e o Nariz de um escritor japonês chamado Ryunosuke Akutagawa. Daí, alguns contos do Murilo Rubião, né, que é o escritor que eu estudei, né? São 3 contos. Os contos dele são bastante curtos, né? E um conto do Fitzgerald, que é o curioso caso de Benjamin Button, né? Que é bastante diferente do filme, né? E, finalmente, no dia 29, a conclusão do projeto, né? Outra coisa que é importante falar também é assim, ó, alguns desses textos teóricos são livros inteiros, né? Só que eu não vou pedir para vocês lerem o livro inteiro no intervalo de 2 semanas, né? Porque eu sei que vocês têm as matérias, etc e tal, né? Então eu vou escolher um capítulo ou outro, né? Mas se vocês tiverem interesse, eu posso disponibilizar o livro inteiro para quem quiser ler depois com calma e tal, né? Eu não faço isso logo de cara para não assustar, né? Porque tem gente que olha lá no Classroom e fala: Nossa, meu Deus do céu, né? Eu não vou conseguir, certo? Eu posso criar um tópico de leitura complementar e disponibilizar mais material lá, certo? Ótimo, prof. Obrigado. Aham. Mais alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Aham. Eu tenho que registrar a frequência de vocês. Geralmente eu faço com um print da tela, sabe? Só que daí o que acontece? Começa a aparecer. Começa a aparecer assim, ó, mais 3 pessoas na tela, né? E daí fica. E do lado ali, no mostrar todos daí, né? Mostrar todos, É que faz tempo que eu não uso isso aqui. Ou melhor, faz tempo que eu não uso e aparece um número maior do que os que cabem na tela. Boa noite, Matheus, Rodrigo, quem mais chegou? A Fernanda, né? Então, para vocês que chegaram atrasados, né? Se tiverem alguma dúvida, é porque eu fui falando a respeito do projeto, é só uma apresentação, né? Mas o que vocês perderam
foi gravado, né? E eu vou colocar no YouTube, certo? Daí, se vocês quiserem assistir ali desde o começo, daí fiquem à vontade, né? E se quiserem fazer pergunta agora, também pode. Aham. E que mais? O que é importante é responderem o questionário, tá bom? Professor, então, assim, só para tirar a dúvida, para o nosso próximo encontro, a gente precisa fazer a leitura da definição do Fantástico do Todorov e o Orla. Isso. E responder o questionário, né? O Orla é um conto que tem duas versões, primeiro com um narrador que não é o personagem principal, e depois com o narrador que é o personagem principal, né? Então é para ler nas duas versões. Ok. A definição do Fantástico do Todorov é um capítulo só de um livro chamado Introdução à Literatura Fantástica, né? Tudo bem? Ok. Aham. Tá. Mais alguma dúvida? Mais algum... Ou, enfim, alguma coisa que vocês queiram falar? Acho que não, professor. Ficou bem explicado tudo. Aham. Então tá bom. Então, o próximo encontro vai ser presencial, né? Se não tiver nenhum imprevisto. E por hoje é isso. Eu agradeço a presença de vocês e a participação. Certo? Beleza. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço.